Fala galera, tudo bem? Pessoal do primeiro ITA, estamos aqui agora com uma lista de questões, ó, só a massa do assunto que nós vimos na última aula, certo? Sobre teorias evolutivas. Vamos agora à resolução. A tirinha a seguir representa Charles Darwin, o principal pensador da teoria evolucionista mais aceita atualmente. Darwin, eu tô gorda. Para sobreviver nos períodos de escassez de alimento, alguns animais possuíam um mecanismo biológico de armazenamento de gordura nos momentos de abundância. Tá. O negócio é engordar, né? Aí ele bota: analise a explicação apresentada no segundo quadrinho e assinale a alternativa correta. Ora, ele falou o seguinte: para sobreviver nos períodos de escassez de alimento, alguns animais possuíam um mecanismo biológico de armazenamento de gordura. Então quer dizer o quê? Que eles já nasciam com essa característica ou com essa vantagem. Aí ele bota assim, ó: a explicação apresentada está de acordo com a teoria darwinista, pois justifica o surgimento da característica pela seleção dos mais aptos. Aí o item B: a explicação apresentada está de acordo com a teoria lamarckista, pois justifica a ocorrência da adaptação por sua finalidade. Opa, professor! A explicação apresentada está de acordo com a teoria darwinista, pois justifica o surgimento da característica pela lei dos desusos. Olha, o item C a gente já pode descartar, porque ele está unindo o darwinismo com lei do uso e desuso, e sabemos que lei do uso e desuso se refere a um alicerce do lamarckismo. Falso. D. A explicação apresentada está de acordo com a teoria darwinista, pois justifica a presença da característica como consequência da necessidade. Ora, darwinismo não fala sobre isso. Quem fala sobre o surgimento de uma característica pela necessidade, por consequência de necessidade, é o lamarckista. Então está falso. E o item E: a explicação apresentada está de acordo com o lamarckismo, com a teoria lamarckista, pois justifica a presença da adaptação por seleção ambiental. Também está misturando. Lamarckismo não fala sobre seleção. Então, professor, ou é o item A ou é o item B, né? É o item A ou é o item B. Mas, Mariano, para sobreviver nos períodos de escassez de alimentos, alguns animais possuíam um mecanismo. Então, você concorda comigo que eles já possuíam? Então, foi tipo na sorte. Ele não sabia explicar por que surgia, mas que tinha essas diferenças dentro da mesma população, né? Então, Mariano, a gente marca a alternativa A. Beleza, professor? Beleza, professor? Agora, nessa questão, não é de hoje que ouvimos falar sobre o suposto uso de hormônios para o desenvolvimento mais rápido dos frangos. Porém, a realidade não é bem essa. Trata-se de um mito bastante popular. Com 40 dias de idade, esses animais podem alcançar até 3 quilos. Esse crescimento rápido é resultado, fundamentalmente, da intensa atividade de pesquisa nas áreas de genética, nutrição, sanidade e no conhecimento do manejo da produção destes animais. Aí vamos lá. A explicação que o texto traz sobre o mito quanto à utilização de hormônios na avicultura se relaciona com a teoria sintética da evolução, capaz de induzir a formação de organismos mutantes, cuja produtividade é maior. Professor, organismos mutantes, né? Você admite que esse surgimento, ele está falando aqui de pesquisas em áreas de genética, então não é algo natural, não é algo espontâneo, não é uma mutação. É exatamente o que? A genética está bem aqui, né?
A resposta seria que A é, ó, a aplicação do conhecimento obtido a partir da genética molecular e biotecnologia de micro-organismos. Mas vamos aqui. O desenvolvimento de organismos geneticamente modificados, transgênicos, para maior produtividade. Ele não está em nenhum momento falando que a ave tem genes de outras espécies. Então, eu não posso chamar de transgênico. O processo de seleção artificial realizado desde as primeiras criações de aves há muitos séculos. Não, também não. Os mecanismos evolutivos de seleção natural e especiação comprovados por Charles Darwin. Também, galera, não foi algo natural. Então, não é um mecanismo de seleção natural. Então, professor, não tem como não ser. A alternativa é. O cara diz, opa, professor, legal. Mas, ó, galera, são questões de muito conteúdo. São questões conteudistas. Aí, vamos aqui. Além da seleção natural, ponto central do darwinismo, a teoria moderna da evolução considera também processos genéticos para explicar a origem da diversidade das características dos indivíduos. São eles. Ora, questão fácil, mas me diga uma coisa. Tu te lembras que o lamarquismo se baseia em lei do uso e desuso, transmissão dos caracteres adquiridos, e o ambiente o quê? Induz a adaptação, induz a evolução. É aquela coisa assim, né? Eu necessito ter tal adaptação, então eu vou criá-la. Isso é o lamarquismo. Para o darwinismo, não sabemos a origem da mudança, mas sabemos que dentro de uma mesma população existem diferenças. Pronto. E que o ambiente seleciona a melhor adaptada. Pronto. Mariano, mas então quer dizer que o darwinismo está certo, mas está o quê? Incompleto. Aí surge quem? A teoria sintética da evolução, né? A teoria moderna da evolução, que complementa o darwinismo dizendo, ó, a origem dessas mudanças dentro da mesma população é exatamente o quê? Mutação. É a mutação. Não apenas mutação gênica, mas é mutação no todo tipo, todo e qualquer tipo de mutação. É também responsável por essa o quê? Por esse surgimento de novidades. Aí ele fala aqui, ó, divergência e convergência evolutiva. Isso mais à frente a gente vai entender um pouquinho. Ó, convergência evolutiva. Seleção sexual e adaptação. Mariano, não tem como não ser a alternativa A. Mutação e recombinação gênica são realmente as explicações principais para o surgimento de variações dentro da mesma população, dentro da mesma espécie. Lembra aí, para Darwin, dentro da população de girafas, tinham girafas de muitos tamanhos diferentes, de pescoços diferentes. Beleza? Mas ele não sabia explicar por quê. Já que é a mesma espécie, por que tinha tanta variação? Aí, essa explicação surgiu depois de Darwin, no neodarwinismo, admitindo que a origem dessas diferenças seria mutação. A recombinação gênica, galera, aí você vai entender, sabe como quem? Como o crossing over. Crossing over que acontece na formação de gametas, na formação dos esporos. Beleza pura? Bora para frente? Vamos lá. Essa questão eu acho massa. Analise o cartoon para responder as questões a seguir, né? As alternativas a seguir. O que é que eu estou vendo? O peixe evoluindo, né? Ó, o ser humano, e aí aparece o ser humano jogando lixo de novo na água de onde ele supostamente nasceu, de onde ele supostamente teve sua origem. Aí ele bota: após a leitura do cartoon, pode-se concluir corretamente que ele representa os hábitos primitivos compartilhados entre seres humanos e outras espécies. Galera, posso ser bem sincero? Não existe outra espécie
de ser vivo que produza lixo, que impacte negativamente o ambiente. Não existe. Não existe. O item A está errado. Corrige o modelo darwiniano, evidenciando o desenvolvimento das espécies por meio da convivência pacífica e ordenada. Ora, o Darwin, primeiro, esse cartoon, né? Esse desenho, essa charge, digamos assim, ela não está corrigindo nada. Primeiro, porque isso nem é correto. Como é que eu vou estar corrigindo o modelo darwiniano se isso não é o modelo correto evolutivo? Então, eu marcaria logo de cara falso. Distorce o modelo evolucionista. Opa, retratando a influência negativa do consumo desenfreado na manutenção da biodiversidade. O que é que eu teria que pensar? Cara, essa ação de contaminar o meio aquático não mantém nada. Não mantém biodiversidade coisa nenhuma. Critica o modelo evolucionista, segundo o qual os seres vivos surgem a partir do material orgânico. Meu Deus, aí o item D está totalmente errado. Tá? Eu não posso admitir que esse lixo tenha a ver com a origem desses seres. Tá certo? Aí ele bota, utiliza, só pode ser o item E, né, Mariana? Tá aí. Utiliza a teoria da evolução para evidenciar hábitos ambientais destrutivos do ser humano, como poluir o ambiente do qual se originou. Mariano, massa, essa questão ela é muito crítica, né? Ela é muito obtusa na crítica.